nunca ceda o poder de controle sobre a vida ou a morte. E pare de se rastejar dessa forma patética. Se isso tivesse qualquer serventia, sua família não estaria morta agora! Um fraco que mal consegue tomar a liderança em uma situação como esta conseguiria mesmo curar a irmã e caçar o inimigo! Não me faça rir! Saiba que os fracos não possuem direitos e nem escolhas. Seu único destino é ser impiedosamente esmagado pelos mais fortes. A maioria das pessoas se perde tentando buscar justificativas para o sofrimento. Mas nem todo sofrimento tem um propósito visível. Alguns simplesmente existem para nos lembrar do que somos feitos. Você pode passar a vida tentando entender por que as coisas deram errado. Ou pode aceitar o que já aconteceu e usar isso como combustível para seguir adiante. Eu não falo de força por arrogância. Falo porque vi o que acontece quando ela falta. Quando você hesita, alguém que ama paga o preço. Foi assim que aprendi que a piedade, quando nasce da fraqueza, não é virtude. É apenas uma forma de fuga. Você sabe o que é carregar a culpa por estar vivo? É olhar ao redor e perceber que todos se foram, menos você. E mesmo assim, o mundo continua exigindo que siga em frente. A culpa não te deixa dormir, mas a vida não te dá tempo para parar. Então o que resta é continuar caminhando. Mesmo que o peso seja insuportável. Com o tempo aprendi que não se supera a dor, apenas se aprende a conviver com ela. E cada vez que você escolhe seguir, mesmo quebrado, algo dentro de você muda. Não é que a dor desapareça. Ela só deixa de te controlar. A maioria vive como se houvesse tempo, mas o tempo não perdoa a hesitação. Ele corrói promessas, apaga sonhos e transforma arrependimentos em cicatrizes. Então me diga, até quando você vai esperar para agir? Ser forte não é lutar contra o mundo, é lutar contra você mesmo, contra o impulso de desistir, contra o desejo de se entregar. A verdadeira batalha acontece no silêncio da mente, onde ninguém vê o quanto você está sangrando. Eu aprendi a calar, não por falta de sentimentos, mas por medo de perdê-los. Quem já perdeu demais entende que o silêncio é uma forma de proteção, mas o mesmo silêncio que protege também isola. E aos poucos, você começa a esquecer como é confiar. Você já percebeu como o mundo admira apenas o resultado? Ninguém vê o processo. Ninguém vê o que precisou morrer dentro de você para continuar vivo por fora. Mas é nesse processo doloroso e solitário que a força nasce. A fraqueza não é um defeito, ela é um ponto de partida. Todo aquele que teme falhar já deu o primeiro passo para crescer. O problema é permanecer ajoelhado quando a queda termina. Eu já vi pessoas com talento desperdiçarem tudo, e vi outras, comuns, construírem o impossível apenas por não desistirem. O destino favorece quem permanece de pé, mesmo quando o chão desaparece. Não espere que a dor acabe para recomeçar. Recomece mesmo com ela, porque o mundo não vai parar para te ver cicatrizar. E talvez seja justamente no meio da dor que você encontre seu verdadeiro propósito. Há um tipo de força que não se mede por músculos, mas pela capacidade de manter o coração calmo, mesmo quando tudo grita ao redor. Quem aprende a dominar a própria mente, vence batalhas que ninguém nunca verá. Muitos chamam isso de frieza, mas o autocontrole é o último refúgio de quem já foi destruído demais. Quando você aprende a conter o caos interno, o mundo lá fora deixa de te assustar. Ser firme não é ser insensível, é entender que a emoção sem direção se torna uma arma contra você mesmo. O equilíbrio é a verdadeira força. E ela nasce quando a dor e a razão finalmente coexistem em paz. Em algum momento, você vai perceber que viver tentando ser aceito é o mesmo que se perder aos poucos. Quem busca aprovação constante entrega o controle da própria vida e acaba se tornando refém das opiniões que mais teme. Eu demorei para entender que o passado não é um inimigo, ele é um espelho. E enquanto você foge dele, continuará repetindo os mesmos erros.
O verdadeiro perdão não é esquecer. É aceitar o que não pode mudar. Você não precisa provar nada a ninguém, apenas a si mesmo. E a única forma de fazer isso é vivendo de acordo com aquilo que acredita, mesmo que ninguém compreenda. A solidão pode destruir, mas também pode revelar. Ela mostra o que sobra quando tudo o que te sustentava desaparece. E se o que sobra for coragem, então você já venceu. Não se iluda achando que os fortes não sentem dor. Eles apenas aprenderam a não ser dominados por ela. A diferença entre quem vence e quem cede é o silêncio entre o grito e a decisão. Você já se perguntou por que alguns parecem frios demais? Talvez porque em algum momento o calor os queimou por completo. E o que resta depois disso é apenas o controle. A distância emocional é o preço de quem já amou e perdeu. Mas o controle também é uma prisão. E chega uma hora em que é preciso soltar a espada. Não para desistir, mas para respirar. Porque viver em constante guerra também é morrer aos poucos. A força não é constante. Ela se esgota, se reconstrói e muda de forma. E tudo bem. Até o mais disciplinado dos guerreiros precisa aprender a se perdoar. Você não precisa se esconder atrás da indiferença. O silêncio não é sinônimo de força, e a frieza não é um escudo infalível. Muitos acreditam que sentir é fraqueza, mas o que realmente destrói é se tornar incapaz de sentir. O mundo não precisa de mais máscaras. Ele precisa de pessoas reais, daquelas que, mesmo feridas, continuam acreditando na própria verdade. Daquelas que olham para as próprias cicatrizes e dizem: eu sobrevivi. A dor pode te calar por um tempo, mas não permita que ela te transforme em pedra. Ser humano ainda é a maior forma de coragem. A culpa é um fardo pesado demais para se carregar sozinho. Ela te sufoca, te faz duvidar do próprio valor e distorce a lembrança do que você foi. Mas às vezes ela é o preço da consciência, o sinal de que você ainda se importa, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. A culpa te mostra o que poderia ter sido, mas também te dá a chance de se tornar alguém diferente do que era. Ela te obriga a olhar no espelho e decidir se vai continuar se punindo, ou se vai usar o arrependimento como base para reconstruir. Ser melhor do que ontem é uma batalha silenciosa. E a consciência é a lâmina que separa quem apenas vive de quem realmente desperta. Há coisas que não podem ser consertadas, pessoas que se foram, palavras que não podem ser retiradas, caminhos que não voltam. Você pode passar a vida tentando entender o porquê, ou pode escolher honrar o que perdeu, vivendo de um modo que dê sentido ao sacrifício que ficou para trás. Honrar o passado não é se prender a ele, é carregar a memória de forma leve, como quem carrega uma chama, não para se queimar, mas para iluminar o caminho à frente. Tudo o que aconteceu moldou o que você é agora. Negar isso seria desperdiçar o que a dor te ensinou. O passado não precisa definir quem você será, mas ele sempre lembrará quem você escolheu não ser mais. A vida é imperfeita, e talvez essa seja sua maior beleza. Nenhum plano é imune ao caos. Nenhuma certeza resiste ao tempo, e é nesse descontrole que o sentido real se revela. Enquanto buscamos o domínio de tudo, nos perdemos daquilo que realmente importa. O controle é uma ilusão criada pelo medo, mas o medo não te protege. Ele apenas te impede de viver. Quando você solta as rédeas, começa a perceber a simplicidade do essencial, as pequenas vitórias, os instantes de paz, e descobre que a verdadeira força não está em ter o mundo aos seus pés, mas em manter o coração firme mesmo quando o chão desaparece. O que importa raramente é o que o mundo aplaude, porque o valor real quase sempre nasce no silêncio. Em silêncio aprendi que a verdadeira força é aceitar o que sou. Nem herói, nem mártir, apenas alguém tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém está vendo. A busca por perfeição destrói mais do que a falha. Porque a perfeição não existe, é apenas o reflexo da nossa própria cobrança. E aos poucos você entende que a vida não exige que seja impecável, apenas que seja sincero. Haverá dias em que você duvidará de si mesmo, dias em que parecerá estar andando em círculos, mas ainda assim, continue. Porque o simples ato de persistir
mesmo em silêncio, já é um grito que ecoa mais alto do que qualquer palavra. Se um dia você sentir que não é suficiente, lembre-se: a perfeição nunca foi o objetivo. A evolução é, e cada vez que você se levanta, mesmo sem forças, o mundo muda um pouco com você. Você pode continuar fugindo do passado, ou pode usá-lo como alicerce. Pode se afogar na culpa, ou transformá-la em sabedoria. Mas nunca esqueça: a dor não veio para te destruir, ela veio para te moldar. E quando você finalmente entender isso, vai perceber que já não é mais o mesmo de antes.